Pessoal, vamos retornar ao estudo do direito tributário com novas regras sobre receitas públicas. Nós já analisamos anteriormente que para que um recurso se caracterize como uma receita pública, necessário se faz que ele seja dotado de um caráter de definitividade. Todavia, se esse recurso que ingressou, ele for dotado de um caráter de provisoriedade, nós não temos a caracterização como uma receita pública. Logo, receita deve ser dotado de caráter definitivo. E nós vimos alguns exemplos, na oportunidade de recursos que ingressam na administração pública, mas que não são caracterizados como receitas públicas, como é o caso típico dos empréstimos compulsórios, em razão do seu caráter de provisoriedade. Bom, nós vamos começar a analisar novamente mais pontos pertinentes e importantes sobre as receitas públicas. Desta maneira, convido a vocês a analisarem o slide comigo. Vamos lá. Nós vamos nos deparar agora com o slide que nos traz receitas extraordinárias. Até por uma questão importante, nós temos uma divisão que, se eu estou falando em receita extraordinária, é porque um pouquinho mais à frente nós teremos as receitas ordinárias. Mas o que são receitas extraordinárias? Como o slide diz, é uma receita incorrida em caráter de anormalidade ou de excepcionalidade. E nós temos como um exemplo das receitas públicas extraordinárias a arrecadação de um imposto extraordinário de guerra. Então vejam que slide importante. Ele traz para nós informações sobre receitas extraordinárias. Todavia, nós temos que ter em mente que, se nós temos agora a análise de uma receita extraordinária, um pouco mais à frente nós iremos analisar quais são as ordinárias. Mas receita extraordinária é aquela que incide em decorrência de uma anormalidade, em decorrência de uma excepcionalidade. Não é uma receita que incide de modo periódico, é uma receita que ocorre por via excepcional quando nós tivermos uma situação de anormalidade. E o exemplo típico que foi tratado nesse slide é o imposto extraordinário de guerra. Então percebam, nós já temos um imposto caracterizado pelo próprio nome, pela própria nomenclatura do imposto, ele se trata de um imposto extraordinário de guerra, haja vista que ele incide somente em um caso de anormalidade de existência de uma guerra. Desta maneira, as receitas estatais, as receitas públicas se dividem preliminarmente. A primeira parte, o primeiro braço, o primeiro tentáculo dessa análise receita pública é com relação à receita pública com caráter de extraordinária, como acontece com os impostos extraordinários de guerra. De outro lado, no próximo slide, nós temos as receitas ordinárias ou a receita ordinária, que consiste na entrada ocorrida com regularidade ou periodicidade dentro de um contexto de previsibilidade orçamentária. Tais receitas se subdividem em receitas derivadas e receitas originárias. Então vamos analisar as questões que envolvem as receitas públicas. Receita pública que se divide em receita pública extraordinária e receita pública ordinária. Receita pública extraordinária, como nós vimos, que incide uma situação de anormalidade, o exemplo típico é o imposto extraordinário de guerra disposto na Constituição Federal. De outro lado, nós temos as receitas públicas
ordinárias, que são aquelas que incidem com periodicidade dentro de uma previsibilidade orçamentária. Ou seja, diferente de um imposto ou melhor, diferente de uma receita que incide de modo esporádico, excepcional, em decorrência de situações anormais, nós temos de um outro lado uma receita ordinária que ocorre com periodicidade em decorrência de nos depararmos com uma situação peculiar que é a previsibilidade orçamentária. Bom, mas percebam que o nosso slide, ele diz que as receitas ordinárias, elas irão também se dividir. E elas vão se dividir em receitas originárias e receitas derivadas. Nós perceberemos que a divisão em receitas originárias e receitas derivadas é uma divisão importantíssima. Por quê? Anteriormente eu já havia dito que um dos exemplos de receita derivada são os impostos, os tributos. Então vejam, nós iremos encontrar nessa subdivisão alocados os tributos como receita pública. Mas antes disso nós temos que entender o que é essa subdivisão. Então, as receitas públicas ordinárias irão se subdividir em receitas públicas ordinárias originárias e receitas públicas ordinárias derivadas. Vamos entender do que se trata cada uma delas. Vamos lá. Primeiro, nós vamos analisar as receitas derivadas. E o nosso slide diz que nas receitas derivadas o Estado faz derivar para seus cofres públicos uma parcela do patrimônio das pessoas sujeitas à sua jurisdição. As receitas derivadas procedem do setor privado por meio de prestações compulsórias, quase sempre tributos. Então vejam, primeiro tipo ou espécie de receita ordinária que eu já trago para a nossa conversa são as receitas derivadas. Percebam que elas não são receitas próprias do Estado, elas não são receitas que se originam do patrimônio do Estado. Elas são receitas que se originam do patrimônio dos particulares, de cada um de nós que pagamos nossos tributos. Ou seja, por isso que se chama receita derivada, porque o Estado faz derivar uma receita que provém do patrimônio privado, particular de cada um. Diferentemente do que nós veremos em relação às receitas originárias, que são receitas que brotam do próprio patrimônio do Estado. Então vejam, primeira análise, temos uma receita ordinária derivada caracterizada como uma receita que não nasce do próprio patrimônio do Estado, mas deriva de uma parcela do patrimônio das pessoas, de uma parcela do patrimônio particular ou privado. E nós vamos perceber que grande parte dessa parcela do patrimônio privado que se direciona ao ente público ou à administração pública ocorre derivada de recursos caracterizados por tributos. Ou seja, nós temos então os tributos considerados como receita derivada, porque são considerados como uma, entre aspas, contribuição privada ao setor público para eventualmente nós termos atendidos os objetivos fundamentais que estão estampados no artigo 3º da Constituição Federal. E aí vem uma questão importante, que se nós pegarmos o Código Tributário Nacional e nós levantarmos o conceito de tributo, nós veremos que o conceito de tributo
que traz à tona, dentre vários aspectos importantes que lá estão, é que o tributo consiste numa prestação pecuniária compulsória, ou seja, é uma prestação financeira em dinheiro de modo compulsório. Por que compulsório? Nós temos que ter em mente que o direito tributário ele é uma vertente ou é um ramo do direito público. Sendo um ramo do direito público, nós sempre teremos a supremacia do interesse público sobre os interesses privados. Desta maneira, a compulsoriedade tributária, a compulsoriedade de um tributo, decorre do fato que nós temos o Estado sempre prevalecendo sobre os interesses particulares. Desta maneira, considera-se como receita derivada os tributos, haja vista que parte desse patrimônio particular é destinado ao Estado através dos tributos e se considera como uma receita pública. Só que nós percebemos já em nosso estudo que essa receita ordinária, ela não é somente derivada, como o que acontece com os tributos, mas também temos a receita ordinária originária. E o que é uma receita ordinária originária? Antes disso, de analisarmos, o nosso slide ainda faz alguma menção importante sobre a receita derivada. Nós temos que a receita derivada, ela tem como aspectos importantes calcados no direito financeiro, de acordo com o nosso estudo. E o slide nosso diz o seguinte: as normas de direito financeiro denotam que tributo é receita derivada, instituída pelos entes públicos, compreendendo impostos, taxas e contribuições nos termos da Constituição. Então, percebam, meus caros, que um desdobramento daquilo que nós conversamos anteriormente, nós temos os tributos elencados como receitas derivadas, todavia, essas receitas derivadas sendo caracterizadas pelos impostos, pelas taxas e pelas eventuais contribuições estipulados na Constituição. Lembrem-se, eu havia dito que tributo é o grande gênero, sendo que as espécies tributárias se dividem em impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e também vamos estudar as contribuições sociais. Então, frisando e reiterando, tributos considerados como receita ordinária derivada. Vamos seguir à frente com o próximo slide e nós temos ainda esse próximo slide versando sobre exemplos de receitas derivadas. Eu divido como exemplos de receitas derivadas os tributos que nós já conversamos e constam entre parênteses impostos, taxas, contribuições de melhoria e também eventuais outras contribuições, mas constam também as multas pecuniárias. Ora, o que é isso? Vejam, eu trago à tona que é caracterizado como receita derivada os tributos, compreendendo todas as suas espécies. Mas também esse slide nos diz que é receita derivada a chamada multa pecuniária. Mas o que é uma multa pecuniária? É muito comum, meus caros, nós nos depararmos com a seguinte situação em que nós estudaremos quando analisarmos obrigação tributária. Eu já mencionei anteriormente que a obrigação tributária ela se segrega. Ela se segrega em obrigação principal, que consiste na obrigação de pagar um tributo. Mas, de outro lado, uma obrigação acessória, que consiste em uma prestação positiva ou negativa em favor do Estado, que é uma obrigação de fazer ou não fazer, onde eu exemplifiquei na oportunidade que obrigação acessória nós temos caracterizada como a declaração de imposto de renda. Ora, aí vem qual peculiaridade? O próprio Código Tributário Nacional nos diz
que quando nós temos o descumprimento de uma obrigação acessória, esta obrigação acessória, ela se converte em obrigação principal. O que seria isso? Eu me deparo com o fato, por exemplo, que se eu deixar de entregar uma declaração, uma obrigação acessória dentro do prazo correspondente, eu terei a incidência de uma multa. Mas percebam que eu não mencionei que é uma multa em decorrência de uma sanção de um ato ilícito, mas eu mencionei que é uma multa que decorre pelo descumprimento de uma obrigação acessória. Ou seja, essas multas também possuem a conotação de receitas derivadas estatais. Então, além de termos os tributos como receitas derivadas, nós também temos as chamadas multas pecuniárias como receitas estatais derivadas. Vamos seguindo a nossa análise para um próximo slide. O nosso próximo slide ele muda a análise e ele deixa de falar sobre receita derivada e passa a analisar as receitas originárias. O que é considerado como uma receita originária pelo Estado? São receitas originárias aquelas que derivam de um contrato ou de uma manifestação bilateral de vontade. Decorre da exploração estatal de seus bens e empresas comerciais ou industriais. Ora, qual a diferença entre uma receita derivada e uma receita originária? A receita derivada, nós já vimos, ela provém do patrimônio particular das pessoas, geralmente vindo à tona através de tributos. Já quando falamos sobre receitas originárias, a receita originária, ela provém do próprio patrimônio estatal. Vamos pegar um exemplo. Imaginem, eventualmente, a locação de espaços públicos. Imaginem as concessões de serviço público, as concessões de bens públicos. Ou seja, nós nos deparamos com recursos que ingressam na administração pública com o contexto de definitividade que não decorrem do patrimônio de terceiros, mas decorrem da exploração do próprio patrimônio estatal. Desta maneira, nós nos deparamos, de um lado, com a receita estatal derivada, caracterizada essencialmente pelos tributos, e do outro lado, com a receita originária, que é aquela que nós chegamos à conclusão que são originárias porque elas ingressam na administração pública com uma conotação de definitividade e que ainda provém da exploração do próprio patrimônio do Estado. Desta maneira, com essa divisão inicial, vamos começar a aprofundar nossa conversa, o nosso bate-papo nas receitas originárias. Vamos analisar no nosso slide próximo. São exemplos de receitas originárias estatais. Receitas de aluguéis pela locação de espaços públicos. Preços públicos obtidos pela venda de produtos ou serviços produzidos por empresas públicas ou sociedades de economia mista. Então vejam, aqui nós vamos exemplificando quais são consideradas as receitas originárias decorrentes da exploração do próprio patrimônio da administração pública. De um lado, eu citei a receita com o aluguel. De outro lado, eu citei a receita originária dos preços públicos, eventualmente, que são pagos à administração pública. Então vejam que nós temos novamente, de um lado, a receita derivada caracterizada pelos tributos e a receita originária vindo à tona com a particularidade da exploração do patrimônio do próprio Estado. Vamos seguindo à frente com o próximo slide. Temos ainda mais dois exemplos finais de
receitas originárias. Nós temos as multas contratuais e as tarifas exigidas pelas entidades prestacionistas. Ou seja, mais dois casos acabam se enquadrando, mais dois exemplos no rol das receitas originárias. Sejam as multas contratuais, sejam as tarifas pagas em decorrência das entidades contraprestacionistas ou prestacionistas, são exemplos também que nos deparamos de receitas originárias, porque decorrem da exploração do patrimônio do próprio Estado. Desta maneira, para nós finalizarmos essa análise sobre receitas públicas, nós vimos que as receitas públicas podem ser, primeiro, extraordinárias e segundo, ordinárias. Receitas extraordinárias são aquelas que ocorrem em decorrência de uma situação de anormalidade, como nós estudamos os impostos extraordinários de guerra. Já as receitas ordinárias são aquelas que ocorrem dentro de uma periodicidade, em decorrência até mesmo de uma previsibilidade orçamentária. Lembrando que as receitas ordinárias elas se dividem em receitas ordinárias derivadas e receitas ordinárias originárias. As receitas ordinárias derivadas são aquelas caracterizadas pela vinda à tona de uma receita que é retirada, derivada do patrimônio de terceiros, que, como mencionei, ocorre geralmente em decorrência dos tributos. De outro lado, nós temos a receita ordinária originária. Receita esta que provém da própria exploração do patrimônio estatal, onde nós pegamos aqui e exemplificamos, como, por exemplo, a locação de bens pela própria administração pública, as multas contratuais, os preços públicos eventualmente pagos, ou seja, todos eles são exemplos de receitas públicas originárias derivadas da exploração do próprio patrimônio da administração pública. Desta maneira, meus caros, encerramos este bloco e encerramos a análise das receitas públicas. Novamente friso para concluirmos. Nós temos os tributos caracterizados como uma fonte de receita pública estatal, caracterizada como uma receita derivada. Aguardo vocês no próximo bloco com várias informações importantes de direito tributário.